paz, shalom, seja bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o Apocalipse 3, sobre a igreja de Filadélfia, sobre o que essa igreja tem a nos falar a respeito dos fins dos tempos, né? Porque realmente o povo do Criador quer ser essa igreja, está querendo se voltar a essa igreja, não é? Então, o povo tem que saber como é essa igreja, né? Como que a igreja de Filadélfia ela tem que se comportar. Temos que entender quem é essa igreja. Então eu vou dar uma leve resumida e vamos entender ela, ok? Vamos acompanhar. Abre tua Bíblia aí. Vamos lá. No versículo 7, assim: E o anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: Isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode a fechar, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. E não negaste o meu nome. Eis que farei da sinagoga de Satanás os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que farei que venha e adore prostrado aos teus pés, e saiba que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Versículo 11. Eis que venho sem demora, guardes o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu pai, Yal, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu pai, Yal, e o nome da cidade do meu pai, a nova Yal-Shalai, que desce do céu, do meu pai, Yal, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então a gente observou aqui a igreja de Filadélfia. É uma igreja que realmente, ali diz que o Criador colocou uma porta aberta, que ninguém pode fechar, né? Uma porta para ela, que é uma igreja que, onde fala ali, ó, ela tem a chave de Davi, ninguém fecha e também ninguém abre. Né? Só que também, aí está falando que a igreja de Filadélfia ela tem pouca força. Vamos dizer assim, é uma fraqueza da igreja, desse povo. Ela tem pouca força, mas aguardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então ela não nega o nome, entendeu? Então é uma igreja forte. Por que ela não nega o nome? A gente tem que entender. O Mashiach, no capítulo 10, no versículo 22, o Mashiach nos fala assim: E eu, diabo, de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então o Mashiach, ele disse isso no capítulo 12, mas ele disse também isso quando era para os apóstolos, mas isso também refere para os dias de hoje. Entendeu? Porque ele fala, porque guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, o Mashiach disse: E odiados de todos serei por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui essa igreja, ela tem que ter isso, tem que ser perseverar. Por quê? Essa igreja, ela vai passar por algumas dificuldades. O texto está nos falando, né? Vamos dar continuidade. Vocês podem estar lendo Mateus capítulo 10, dos 6 em diante, ali onde que fala ali. Ali vai falar por causa do nome do Mashiach, muitas pessoas vão ser odiadas, pai, mãe e filho se levantarão. Então eu falo por causa de não negar o meu nome. Então quando você não nega, você assume, você vai ser proclamar esse nome. Muitas pessoas vão se levantar. Né? Aí ele fala aqui: Eis que farei da sinagoga de Satanás os que dizem judeus não são, mas mente.
Aí tá falando que ele vai colocar essas pessoas que se dizem judeus aos pés de quem? Dessa igreja, que é fiel e verdadeira. Por quê? Porque fala que guardaste a minha palavra da paciência. Então essa igreja tem que ter paciência. Essa igreja tem que ter paciência. Paciência, que é o povo do Criador, tem que ter paciência. Também eu te guardarei da hora e da tentação que advém sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí, pessoal, vai vir uma tentação aqui, ó, uma tentação, certo? Mas sobre todo mundo. Ele falou, mas se guardaste a minha palavra. Por quê? Essa igreja tem pouca força, mas ela tem que estar o quê? Atenta. Por quê? Porque faleis que venho sem demora e guarde os que tem para que ninguém tome a tua coroa. Ele está só dando uma orientação para essa igreja. Ó, eis que venho sem demora. Guarde o que tem para que ninguém tome a tua coroa. O que é? Qual é a tua coroa? Porque é uma igreja que ela não nega o nome. Entendeu? É uma igreja forte. Ela tem uma chave, né, que abre a porta. Aí fala que vamos pegar aqui, vocês podem abrir no livro de Tiago, porque o texto está falando aqui, guardaste a minha palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, uma tentação aqui. Então você abre o livro de Tiago, no versículo 1, capítulo 1, versículo 12, ele fala assim, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Criador tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga do Ial, sou tentado, porque o Ial não pode ser tentado pelo mal, a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engondado pela própria concupiscência. Então a igreja de Filadélfia, ela tem que estar muito bem preparada, porque ela não ser tentada quando atraído e engordado pela sua concupiscência. Porque o inimigo ele quer o quê? Como se diz lá, que são judeus, mas não são. A gente tem que ficar esperto, pessoas pregam o falso evangelho, como o Machia disse no Mateus capítulo 24 lá, existiria falsos profetas, pregando o falso evangelho. Para quê? Para enganar os escolhidos. Então a gente tem que estar atento aqui, porque ele está falando, bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provar, receberá a coroa da vida. Mas não é que a igreja de Filadélfia tem que passar, mas ela tem que estar atenta. Ela tem que estar atenta. Ela tem que estar atenta. Por quê? Porque se ela for provada, ela receberá a coroa da vida, ao qual o Criador tem prometido. Não foi assim que ele acabou de falar? Olha lá, ó. Eis que vencerá e guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Ele falou ali, ó, no capítulo 10, do versículo 10 do Apocalipse. Guarde, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então ele está falando que vai guardar. Mas é uma igreja, ela tem pouca força, ela tem que estar preparada. Por quê? Porque está dizendo, eis que venho sem demora, guardes o que tem, quer dizer, o que ela recebeu, o nome, a palavra, ser firme. Para quê? Ninguém tome a tua coroa. O inimigo quer tomar a tua coroa. De qual forma? De qual forma? Mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. Entendeu? Sua própria concupiscência. Certo? Então, aí fala aqui, agora vai entrar no versículo 12. Ao que venceu farei coluna do templo do meu pai, que é Ial, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu pai, o nome da cidade do meu pai, a nova El-Shalai. Então ele está falando aqui que essa igreja também vai receber o nome do Eterno. Ela vai receber o nome do Eterno, não é verdade? Pode ver que essa igreja aqui, ela vai receber, ela não recebeu. Mas para receber, irmãos, lembra que eu falei do Apocalipse capítulo 7. Vamos lá. No Apocalipse capítulo 7 aqui, nos conta que tem o anjo aqui, que o anjo ele foi dado uma ordem para destruir a terra, o mar e as árvores. O que acontece? Quando esse anjo
ele vai destruir, esse anjo foi barrado. Ele foi barrado. Porque é o que diz o texto. Ele fala assim, ó, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, que tinha o selo do Yahvé vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos que foram dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajam assinalado na testa os servos do Altíssimo, do Yahvé. E o número desses assinalados, eram 144.000 assinalados de todas as tribos do povo do Criador. Aí fala que as tribos. Tribo de Judá, 12.000. Tribo de Ruben, 12.000. Né? Tribo de Gad, 12.000. Tribo de Aser, 12.000. Tribo de Naf, 12.000. Né? Tribo de Manassés, 12.000. Tribo de Simeão, 12.000. Tribo de Levi, 12.000. Tribo de Isacar, 12.000. E tribo de Zebulon, 12.000. E tribo de José, 12.000. E tribo de Benjamim, 12.000. E aqui João, ele vê essa igreja. Depois dessas coisas, eis que aqui a multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos. Lindo, que estava diante do trono, perante o cordeiro, trazendo de vestes brancas, com palmas. Então você viu ali que essa igreja de Filadélfia, ela teve que receber esse nome, esse selo. Antes que acontecesse o quê? A destruição ali do mar, da terra e das árvores. Até que hajam assinalados. Por quê? Porque ia acontecer o quê? Ia começar a ira do Criador. Porque quando você dá continuidade no capítulo 8, ali já começa a abertura dos selos ali, que para frente e para baixo já começa a destruição aqui do mar, das árvores, certo? Tá dando para dar uma entendida aí o que essa igreja, como ela tem que ser selada? Aí fala assim, da onde que essa igreja veio? Essa igreja precisa receber um selo, essa igreja de Filadélfia. Como diz lá, ela precisa receber o nome do Pai, o nome do Filho e o nome da Cidade Santa. E o novo nome do Mashiach. Né? Aí no versículo 14 fala assim, quando o ancião pergunta para João, e João disse ao Criador, tu sabes? E aí o Criador responde, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. No sangue do Cordeiro. Então, essa igreja que fala de Filadélfia aqui, ó, vamos lá. Essa igreja de Filadélfia, no versículo 7, que está falando que é uma igreja verdadeira, que o Criador conhece as tuas obras e que colocou diante dela uma porta, mas ela tem pouca força, mas ela tem que ser firme aqui, ó. Entendeu? Ele não falou que vai colocar o selo na marca nas pessoas aqui, daqueles que são sinagoga de Satanás, são judeus. São esses que profanam o nome do Criador. Ele vai colocar o selo na igreja verdadeira. Então temos que estar atento a isso aqui. Por que ele fala para essa igreja? Porque ele fala assim, como guardar a minha palavra, da minha paciência. Então essa igreja tem que ter paciência. Porque vai acontecer alguns eventos. Qual evento? Eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam. Aí ele dá um refriso aqui, ó, para você entender. Eis que venho sem demora. Ele vem sem demora. Porque ele não quer essa igreja realmente sendo enganada pelo anticristo. Você está entendendo? Ele não quer essa igreja machucada. Porque essa igreja já falou que tem pouca força. Pouca força, mas ela tem que ser firme e paciente. E não negar o nome. Como diz aqui no livro de Mateus, ele fala, capítulo 10, versículo 22, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa igreja aqui, ela tem que perseverar. Ela tem que ser firme por causa do nome. Porque está falando, ó, porque não negaste, ó, não negaste o meu nome, no versículo 8. Não negaste. Né? Aí quando você lê adiante do Mateus capítulo 10, você vai ver o porquê que o Mashiach diz isso. Ele fala aqui no versículo 33 do Mateus capítulo 10.
Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai, que está aí no céu. Você está entendendo? Ele falou, não cuideis que vim trazer a paz, mas sim a espada. Não vim trazer a terra, não vim trazer paz, mas a espada. Porque vim por amor e dissensão do homem contra o seu pai e sua filha, contra sua mãe, e contra a nora, contra a sogra. E os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o seu filho mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. Então essa igreja aqui, quando ela acha a verdadeira, o nome, essa chave que ela recebe, essa força, ela não pode negar. Ela vai saber que vai acontecer muitas coisas. Então observa, porque ele tá orientando essa igreja ela não perder essa paciência. Eis que vem sem demora. Porque o Mashiach aqui está falando, eis que vem sem demora. Por que fala eis que você vem sem demora? Porque é ele que vai vir. Não tem como você subir antes. Aí você chega lá e fala, mas eu falei que ia vir sem demora? Não. Você vai estar aqui e ele vai dizer, olha, espera com paciência, porque vai vir uma tentação. Quando você pega o Apocalipse, capítulo 6, ali já nos orienta, no capítulo 6, fala a abertura dos primeiros selos. Olha pra você ver, nós estávamos no 3, Filadélfia capítulo 3. Aí vem o 4, fala dos anciões aqui, o Senhor está cantando aqui, fala que aqueles que, o novo cântico, quem é digno de tomar o livro, abrir seus selos, porque fosse morto, e com teu sangue comprasse para o Criador homens de toda a tribo, língua, povo e nação, para o nosso Ial, e fizeste sacerdote, e eles reinaram sobre a terra. Então, aqui no capítulo está falando quem que o ancião e os animais estavam cantando, quem que foi comprado, que é os 144 mil, né? Todas da tribo, lavaram as suas vestes, o sangue do cordeiro. E no capítulo 6 aqui, ó, fala a abertura dos primeiros selos. E quando fala, aí já fala aqui, ó. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei um dos 4 animais que diziam, de voz de trovão, vem ver. E olhei um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o segundo selo, o segundo animal, dizendo, vem ver. E saiu outro cavalo vermelho, ao que estava sentado sobre ele foi, dado que tirasse a paz da terra, e que matasse um aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvindo o terceiro animal, dizendo, vem ver. E eu olhei um cavalo preto, e que sobre ele estava sentado e tinha a balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que diziam, uma medida por um trigo e por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o quarto selo, ouvi uma voz dos 4 animais que diziam, vem ver. E eu olhei um cavalo amarelo que estava sentado, sobre ele tinha por nome morte, o inferno. Segui e foi dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada e com fome e com peste e com feres da terra. E havendo aberto o 5º selo debaixo do altar, alguma das almas que foram mortas por amor da palavra do Ial, por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz. Ali está falando aqui, né, pegou o capítulo 3, então tem uma cronologia, até chegar no 6, vai abrir os selos ali, ó. Cavalo amarelo, o branco, amarelo, o preto, o vermelho, até chegar. E ali já mostra aqueles que sofreram e morreram, que guardaram a palavra. Entendeu? Tanto os que morreram antes do Mashiach, que pregaram, falaram do Eternial, os profetas antigos, aquelas pessoas morreram, e como também na época do Mashiach, que morreram os apóstolos, muitas pessoas foram martirizadas naquela época, foram mortos, que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que estão lá no trono clamando, né, por justiça. E agora, aí quando chega no 7, aí vem ali o anjo, ele quer destruir o quê? Porque o selo foi aberto. Ele quer destruir as partes da terra, do mar e da árvore. Só que ele falou, se não destrói, até que hajamos assinalado na testa os escolhidos. Então essa igreja de Filadélfia, ele fala,
Está falando para ela, ao que venceu farei coluna do templo do meu pai, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu pai, que é Ial, e e o nome da cidade do meu pai, que é Al-Shalai, que desce do céu do meu pai, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a você, igreja. Então essa igreja tem que ser paciente. Entendeu? E eu quero fazer agora, espero que vocês tenham entendido. Eu quero fazer duas perguntas para vocês. Duas perguntas claras, assim, que na sua consciência vai falar para você. Vocês não precisam... Só vocês dar a resposta para si mesmo. Dar a resposta para si mesmo. Quando Noé ele estava lá para construir a arca, o Criador deu a ordem para ele construir a arca. Era o ano 500 ali. Ele demorou até o ano 600, demorou um século, 100 anos para ele construir a arca. Na verdade, pode ler lá, 100 anos. Ele teve 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50, 60, 70, 80, 90, 95, até 99,9%, faltando 1%. Até ele pregasse o evangelho, até o Criador colocasse todos na arca e fechasse a porta. Não é? Quando Noé fechou a porta, eu te pergunto, quando veio o dilúvio, lavou a terra, Noé abriu aquela porta? Essa é a pergunta, Noé abriu aquela porta? Noé pregou para aquelas pessoas, que as pessoas, ela teve o tempo de arrependimento, mas elas não aceitaram. Quando entrou na porta, fechou. Noé não abriu. Só foi abrir depois que a terra foi lavada. Não é verdade? Agora, a outra pergunta é, as 10 virgens, tanto as 5 prudentes e as 5 imprudentes. As 5 tinham azeite, né? O que acontece? O noivo estava chegando. Quando o noivo chegou, as 5 se levantaram e acenderam suas lâmpadas. As 5 que era prudente e tinha azeite, bastante azeite, elas foi ao encontro. Só que as que estavam com pouco azeite, a sua lâmpada começou a se apagar. Ela pediu um pouco para as outras. Eu falei, não posso dar, porque o noivo vem, vai lá comprar. Quando elas foram, o que aconteceu? As 5 prudentes entraram e se fechou a porta. Não é verdade? Não se fechou a porta? Aí o que acontece? Quando fechou a porta, as 5 virgens voltaram e bateram na porta. Abre a porta, mas ela bateu a porta para quem? Foi pro noivo. O noivo falou assim, apartai de mim, que eu não te conheço. Ele falou, apartai-vos, eu não te conheço. Aquela porta foi fechada. E quando se fecha a porta não se abre mais. E quando ele fechou a porta, porque se o noivo veio, porque é as bodas. É as bodas, é a chamada da igreja. Entendeu? Então não existe pegar esse texto e falar que realmente fechou ali e vai ter outro arrebatamento. Entendeu? É um arrebatamento quando a igreja é orientada. Toda a igreja é orientada. Você está entendendo? Todo o povo é orientado. A coisa mais linda, amados, de saber é que o nosso Mashiach, o nosso Salvador, ele morreu por nós. Ele derramou o seu sangue para que nós podemos ser lavados do nosso pecado, para que sejamos fortes neles. Temos que observar isso. Sem ele, sem o sangue, a gente não vence. Você está entendendo? A gente tem que entender a coisa mais bonita, que quem está preparado, realmente está preparado para o seu noivo. Para o seu noivo, para vir buscar. A noiva, a coisa mais bonita é ela saber que o seu noivo vai chegar e receber ele, porque ele vai entrar com grande glória. Imagina, as trombetas tocando. A coisa mais linda, saber que o seu noivo está chegando. Imagina, aqueles que realmente não guardaram a palavra, esses vão chorar, eles vão tremer. Mas aqueles que são fiéis, eles vão levantar a mão para o céu e vão começar a adorar e vão subir ao encontro dele. E vão começar a cantar o cântico, adorar ele, dizendo, santo, santo, o meu noivo vem. Você está entendendo? Ele é o vencedor. Ele que vai reger com vara de ferro. Você está entendendo? Que vai conduzir o seu povo. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês, que analise sobre essa igreja de Filadélfia aqui. Ó. Ela tem que ser paciente. Ela tem pouca força. O Criador fala aqui, ó, o Mashiach, eis que venho sem demora. Guarde o que tem, para ninguém roube a tua coroa. Lê o livro de Tiago.
Aí ele fala, o que vencer farei a coluna do templo do Criador, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Pai, e o nome da cidade do meu Pai. Então, para escrever esse nome aqui, tem que esperar abrir os selos lá, até no capítulo 6. Foi assim que o Mashiach falou, vai ter guerra, rumores de guerra, fome. Você está entendendo? Vai acontecer algumas coisas. Então eu quero que vocês analisem aí. Né? Fica assim, a paz, shalom. Um abraço bem apertado a todos aí.